Fala, meu povo, sou eu, professor Renato Martins Vieira, aqui de volta, com aquele quadro legal, Dúvidas Jurídicas, Respostas Rápidas. Vou continuar hoje falando de direito condominial. O vídeo de ontem deu um maior sucesso, muita gente mandou outras dúvidas e o brasiliano lá do Jornal do Síndico vai continuar feliz que eu vou continuar falando de direito condominial. Duas coisas rápidas, bem rápidas e bem diretas. São legislações de 2020 e que interferem na vida do síndico. A primeira delas, uma leizinha federal, a 14010, que é de 2020, que permite as assembleias condominiais durante a pandemia de forma remota. Duas coisas rápidas sobre essa lei. Essa ideia foi muito interessante porque diminui a concentração de pessoas, principalmente dos mais idosos, durante as assembleias condominiais que são necessárias. Só que a lei cometeu um equívoco. Em vez dela falar que ela ia existir até acabar a pandemia, ela foi inicialmente promulgada com uma data, depois ampliada para 20 de outubro e depois de 20 de outubro deixou de existir. E aí fica aquela dúvida, pode ou não pode continuar fazendo assembleia condominial por via eletrônica? Não vejo nenhum inconveniente, sendo sincero. Legalmente falando, nós temos que ter a assembleia. Como que a assembleia vai ser feita, como a reunião vai ser feita, tirando em situações legais em que se necessita de uma forma específica para um ato, os atos podem ser praticados de maneira livre. Então, havendo anuência dos condôminos, eu entendo que é possível sim continuar realizando as assembleias de maneira virtual. É até mais interessante, é mais comum eu ter percebido nos últimos tempos que as assembleias condominiais que são virtuais têm uma presença muito maior e uma legitimidade muito maior de pessoas. Claro, aí infelizmente vai ser necessário fazer alguma certa concessão da maneira como registrar essa assembleia, porque seria bem mais complicado fazer uma ata condominial que possa ser assinada na hora. A ata vai acabar sendo produzida e assinada depois. Para evitar qualquer risco para o síndico, essa assembleia que foi realizada online deve ser integralmente gravada e integralmente guardada pelo síndico. Porque aí qualquer contestação que exista sobre quem participou ou não da reunião, né, todos aparecendo em vídeo e declarando sua presença para que o rosto seja visto, vai garantir a legitimidade da presença das pessoas e uma vez transposta a ata para o meio físico e assinada por todos os condôminos, eu não vejo nenhum inconveniente de que ela continue sendo feita isso. Existem projetos para que se permita ad eterno, sem discussão, que as assembleias sejam feitas dessa maneira, né? E aí com certeza vai ser necessário alguma regulamentação de como é que vai ser produzida a ata e o seu registro. Mas eu acho bastante salutar, bastante interessante e visualizo que isso funciona bem. Diga-se de passagem, outro dia mesmo estava participando de uma reunião de pais do colégio da minha filha por meio virtual e achei muito interessante. Eu sempre fui nas reuniões presenciais, por exemplo, e nós temos normalmente lá alguma coisa em torno de 50% dos pais presentes. Na reunião virtual, praticamente 100% estavam lá, ou seja, o mundo virtual só tem a nos dar. Outro dia, inclusive, me cobrem, quem tá aí pode cobrar à vontade que eu vou fazer. A gente vai começar a falar e vou fazer uma série sobre isso, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Inclusive, nós vamos ter, quando vamos falar disso, uma convidada muito especial lá de Portugal, que é a Cristiane Heider, que é especialista no assunto, bem bacana conversar com ela. E a gente está preparando algumas coisas legais que nós vamos discutir depois aqui em forma de série sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. A segunda dica que eu quero dar para o síndico, que é importante também saber, vem aqui de Minas Gerais. É uma leizinha estadual, naturalmente, a 23643. Essa lei obriga entre aspas, porque ela não tem uma punição ali escrita para não ser feito isso. Mas ela obriga que o síndico, durante todo o período da pandemia, que o síndico comunique à autoridade policial qualquer ato de violência que aconteça dentro da área do condomínio. Isso quer dizer, mesmo dentro das unidades e que ele venha a saber, que envolva menores, mulheres ou idosos. Ou seja, todos os grupos que teoricamente estão fragilizados e que sofrem, e isso é fato durante a pandemia, um índice maior de agressão do que fora da pandemia. Claro, isso não justifica nada, é um ato de absoluta covardia. Você que está aí me ouvindo e já encostou um dedo numa mulher, você é um covarde. Você é um covarde mesmo. Você já encostou o dedo numa criança, você é um covarde. Você já encostou o dedo no idoso, você é um covarde. Não estou dizendo que você não possa disciplinar uma criança enquanto ela está sendo educada. Sou totalmente favorável à lógica de que tem criança que precisa de uma conversa,
que você precisa de uma palmada. Completamente diferente é esse povo maluco, tipo o deputado lá, o vereador Jairinho, acusado de matar aquele menino, coitado, né? Que não tem cabimento esse tipo de ato, não tem cabimento, é uma profunda covardia. E essa lei é muito interessante, porque ao obrigar, ainda que não tenha uma punição o síndico a fazer isso, legitima. Ou seja, aquele síndico que sabe do ato e antes ficava receoso de fazer uma comunicação de crime, nesse caso ele está livre, ele é obrigado a fazer, ele ficou sabendo, mesmo que eventualmente se prove que não aconteceu o ato criminoso, porque ele acha que ele já é obrigado a comunicar. Então não há de se falar aqui em denunciação caluniosa contra o síndico, nem nenhum risco ao síndico. Ele está cumprindo apenas um mandamento legal. É muito interessante isso. Inclusive interessante que os síndicos divulguem isso para os demais condôminos, pedindo que todos que fiquem sabendo de algum ato de violência contra qualquer um desses grupos dentro do condomínio o informe, porque aí ele pode ir lá e fazer essa comunicação conforme a lei manda. Essas duas coisinhas são bem interessantes, são coisas que nem todo síndico sabe, nem todo mundo ficou sabendo e nem todo mundo estava praticando, né? Então agora que você sabe, vão lá, pode fazer sua assembleia virtual. Se teve algum problema com isso, não esquece, assembleia virtual não dispensa a presença do advogado. Eu continuo achando que toda assembleia tem que ter ou um condômino que é advogado entenda do assunto presente, ou que o condomínio contrate um advogado para estar lá. E qualquer dúvida em relação a outra lei também, aquela que é estadual, sobre agressão à mulher, pode falar. E não se esqueça, se você está em casa e está sendo agredido, seja criança, seja mulher, seja um idoso, seja qualquer outra pessoa dentro de um grupo que está em fragilidade, situação nesse momento de completa indefesa contra esse tipo de agressão, avise, manda uma mensagem para os seus amigos, fale com um vizinho, peça ajuda a um caixa de supermercado, qualquer coisa, não se submeta à violência. Não deixe isso acontecer. Não deixe que covardes, e são covardes, possam agredir qualquer um, porque isso não é coisa de homem, isso não é coisa de ser humano. Isso é coisa de gente que tem que estar trancada e fora da sociedade, tá bom? Qualquer dúvida, manda mensagem pra gente, discute nas redes sociais, manda pergunta que a gente vai continuar respondendo aqui de uma maneira que dê para entender. O direito não tem que ser feito em grego, o direito tem que ser feito para as pessoas entenderem o que está acontecendo. E é isso que nós estamos tentando fazer aqui. Então, dúvidas jurídicas? Respostas rápidas. Manda mensagem pra gente. Sou eu aqui, falando tchau. Professor Renato Martins Vieira. Obrigado pela audiência.